A paz do Senhor, queridos irmãos. Louvamos o nome do nosso Deus por estarmos aqui nesta noite, sempre agradecendo a Ele pela comunhão que temos juntos, pela oportunidade de adorá-lo em comunhão uns com os outros e de ouvir a sua palavra. Eu gostaria de ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 6, versos 35, depois o 47 e o 48, do mesmo capítulo 6. O Senhor é aquele que nos sustenta, meus queridos, é aquele que nos alimenta, é aquele que nos faz permanecer firmes e fortes em todas as situações. O nosso Deus não falha. João 6 diz assim, no verso 35: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. 47, 48. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém? São palavras de Jesus. São palavras do nosso Deus. Promessa de que Ele nos alimenta, promessa de que Ele nos sustenta, promessa de que Ele nos mantém de pé, promessa de que nós temos com Ele a vida eterna. Amém? Nós temos vida e vida em abundância aqui neste mundo, vida que o Senhor preparou para nós, não importando as circunstâncias, mas nos fazendo permanecer firme em todo o tempo. E na eternidade, para toda a eternidade, temos vida com o nosso Deus. Fique em pé, meu querido irmão, nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Você vai entregar o seu coração a Ele. Você vai agradecer por estar aqui nesse momento. E você vai dizer: Senhor, eu recebo a sua palavra nesta noite. Alimenta-me, Senhor. Enche o meu coração e fortalece a minha alma. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, reunidos nesta noite, juntos, ó Pai, em comunhão uns com os outros e em comunhão contigo, para louvarmos com cânticos, para adorá-lo, ó Deus, e para ouvir a tua palavra. Senhor, nós já ouvimos aqui, Senhor, a tua palavra e lhe pedimos que conforte o nosso coração e que nos alimente, para que dia após dia possamos permanecer firmes na sua presença, rumo à vida eterna prometida pelo Senhor, crendo na sua palavra, crendo nas suas promessas, crendo em ti, Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor. Oh Deus, nós te adoramos, ó Pai. As circunstâncias, meus queridos irmãos, não poderão nos abater. Precisamos confiar nas promessas do Senhor. Quando Jesus diz assim: olha, quem crê em mim jamais terá sede. Quem vem a mim jamais terá fome. São palavras de fé, promessa do Senhor Jesus. Creia em todo tempo. A te adoramos, Senhor. Oh Deus, te adoramos. Aleluia. Tentaram me parar, me fazer resistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão
vida a nossa alma. As suas palavras nos alimentam, nos fortalecem em meio a qualquer circunstância, ó Deus. O Senhor nos faz caminhar firmes e seguros na sua presença. Aleluia. Aleluia. Como é maravilhoso servir ao Senhor, estar nos teus caminhos e entender que em qualquer circunstância, ou apesar de qualquer circunstância, o Senhor está conosco. Oh, meu querido, o Senhor está comigo, está contigo. O Senhor nos fortalece na luta, na dor, no desespero. O Senhor nos fortalece no choro. O Senhor nos fortalece quando estamos prostrados no sofrimento. O Senhor nos fortalece quando estamos em alegria, quando estamos cantando a vitória. Aleluia. O mundo se abate com as circunstâncias. Eu digo, as pessoas que não têm Jesus se abatem com as circunstâncias. E nós muitas vezes somos tentados a também nos abater, porque o mundo vai nos envolvendo e muitas vezes nos influencia. Mas creia, nosso Deus é um Deus que sempre está conosco. Não importa as circunstâncias, nos fortalece. Oh, Pai, cantamos a Ti, Senhor. Deus, cantamos a Ti, Senhor. Quando brilha o sol, ouça a chuva vem. Quando estou se tudo está bem. Quando diz sim,
Deus, humanos, ó Pai, que somos sujeitos às emoções humanas e aos desequilíbrios que elas podem nos trazer. Mas diante de Ti, Senhor, reconhecemos que sempre és Deus. E dizemos à nossa alma, dizemos à nossa mente, que o Senhor sempre és Deus. E que a Sua promessa para nós é de vida eterna, e nós cremos nisso. Senhor, não nos deixe, ó Pai, não nos deixe sentar à beira do caminho, não nos deixe, Senhor, ficar prostrados, fracos. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe, ó Pai, afundar, ó Deus, nos mares sem fim. Ah, Pai, muito obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, para sempre, através das nossas vidas, de fato, em toda e qualquer circunstância. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. 1 aos Coríntios 3. Do versículo 1. Amém? Todos encontraram aí? A palavra do Senhor nos diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Meus amados irmãos, eu gostaria de que nós, diante desse texto, pensássemos na nossa espiritualidade. E pensássemos nos impedimentos para uma espiritualidade saudável. É claro que a palavra de Deus nos chama e nos ensina a vivermos uma espiritualidade saudável. E quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando de uma vida coerente diante de Deus, uma vida equilibrada diante de Deus, uma vida em que a gente busca ao Senhor e que a gente vive de acordo à vontade dEle, em que a gente se santifica e que a gente cresce e, numa palavra, a gente amadurece. É uma vida de maturidade constante diante de Deus. E todos nós queremos isso, todos nós desejamos. Mas não basta apenas desejar, como nós já temos falado com bastante frequência. Nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos trabalhar para que a nossa espiritualidade seja saudável, seja equilibrada, para que a gente tenha uma vida madura, para que a gente não seja crentes imaturos, que era o caso aqui dos nossos irmãos lá em Corinto.
naquela época. Então Paulo, aqui nesse texto, ele chama a atenção desses irmãos para que eles pensem, para que eles reflitam na espiritualidade deles, para que eles deixem de lado aquilo que impedia eles de viverem uma vida espiritual saudável, para que aquilo que impedia de eles deixarem toda e qualquer imaturidade. Como tenho falado com frequência, nós precisamos ser crentes que amadurecem, crentes que crescem, crentes que prosperam, crentes que olham para trás e vê as suas próprias pegadas e diz: estou caminhando, estou avançando, estou aprendendo, estou melhorando, eu estou abandonando os impedimentos que me bloqueiam para uma vida espiritual saudável. Eu estou deixando a imaturidade e estou amadurecendo diante de Deus, diante do próximo. Nós precisamos olhar para a vida assim. E aí eu gostaria que nós olhássemos esse texto em que Paulo está dizendo a esses irmãos que ele não pôde falar a esses irmãos como espirituais, mas sim como carnais. Paulo está dizendo assim: eu falei com vocês, ensinei a vocês, mas eu não pude falar com vocês como espirituais, mas sim como carnais, como crianças em Cristo, porque vocês ainda não chegaram ao ponto de maturidade espiritual, porque vocês ainda são crianças, e vocês ainda agem muito na carne. Carnais aqui é de que esses irmãos agiam ainda muito carnalmente e ainda não tinham uma vida controlada pelo Espírito. Então Paulo diz: eu dei leite a vocês porque vocês não tinham condições de comer alimento sólido, e até agora vocês ainda não podem suportar o alimento sólido, porque continuam agindo carnalmente, sem a espiritualidade devida. E aí Paulo diz assim: porque no meio de vocês há ciúmes, contendas, e sendo assim, vocês estão sendo carnais, vocês estão agindo segundo os homens. E quando Paulo diz aqui que vocês estão andando segundo os homens, está dizendo que é em contrário ao Espírito, é de modo carnal. Quando vocês deixam que o ciúme tome conta de vocês, as contendas se instalam no meio de vocês, quando uns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, é claro que vocês estão andando na carne. Paulo está dizendo: quando vocês tomam partido, quando vocês se dividem e dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, é claro que vocês estão vivendo uma vida carnal. E aí Paulo diz que quem é Apolo e quem é Paulo são apenas servos do Senhor, usados pelo Senhor para pregar o Evangelho a vocês, para que vocês pudessem crer como vocês creram, e ainda na medida que o Senhor lhes deu, nos deu, no caso, Paulo e Apolo. E Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Quem planta e quem rega não é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Se Deus não der o crescimento, não adianta plantar, não adianta regar. E Paulo diz então que quem planta e quem rega receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. E que nós somos cooperadores de Deus, apenas cooperadores de Deus, lavoura de Deus, que Deus está cultivando e dando crescimento, edifício do Senhor, edificação do Senhor. Eu gostaria que nós pensássemos nos impedimentos para uma vida espiritual saudável, que nós podemos ver nesse texto, e que você pensasse na sua vida. Quando você ouve a palavra de Deus, você não ouve a palavra de Deus pensando no outro, pensando em alguém, pensando no marido, na esposa, no filho, no pai.
na mãe, não é pensando no irmão que está do seu lado, não é pensando no irmão que não veio, tem que ser pensando em você. Então, você ouve a palavra assim, eu tenho esse impedimento na minha vida, isso é algo que está me impedindo de eu ter uma vida espiritual saudável, isso é algo que está me impedindo de amadurecer, de deixar algumas imaturidades para trás e crescer. Então, conforme Paulo ensina aqui, conforme Paulo diz, o primeiro impedimento para uma vida espiritual saudável é a disputa. Paulo coloca aqui, ele diz que esses irmãos estavam tendo ciúmes e contendas. E Paulo diz, quando vocês são ciumentos, quando vocês têm ciúmes e quando tem contenda no meio de vocês, vocês não estão vivendo uma vida carnal, vocês não estão vivendo fora do propósito de Deus, vocês estão deixando de ter uma vida espiritual saudável, quando vocês têm disputa na vida de vocês, e a disputa é um impedimento para uma vida espiritual saudável. A disputa, meus amados irmãos, é algo que nos divide, que nos separa. A disputa é contrário à essência da igreja de unidade, de corpo, de comunhão. A disputa é algo que divide qualquer lugar. Qualquer lugar onde se tem que ter comunhão e a disputa, a comunhão ela vai sendo deteriorada. Isso vale para tudo. Imagine se num casamento marido e mulher ficam na disputa, o casamento vai por água abaixo. Uma família está na disputa, a família vai ser prejudicada. Uma igreja onde há disputa, ela vai ser prejudicada, ela não vai ser uma igreja espiritual. Um crente que vive em disputa, ele vai sempre estar contrário à vontade do Senhor. E o que é essa disputa? Essa disputa de ciúmes e contendas é quando a gente pensa só em nós. As disputas, meus irmãos, é quando no lugar de haver comunhão, no lugar onde se tem que ter a preocupação e o cuidado com o outro, nós começamos a pensar em nós mesmos. O crente começa a pensar nele mesmo, o crente começa a ser egoísta, o crente começa a se setorizar, e como estava acontecendo aqui. Não pensa no outro, não pensa no próximo. É o contrário de comunhão, o contrário de amor ao próximo. A disputa é algo que corrói a comunhão, a disputa é algo que descaracteriza o corpo da igreja. A igreja foi chamada para viver uma vida em comunhão, onde nós pensamos no outro, onde nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Ou seja, seu problema é o meu problema, sua vida faz parte da minha vida. Isso é a igreja. A igreja não é cada um por si, Deus por todos, não. Quando é cada um por si, nós estamos vivendo em disputa. Ou seja, eu estou cuidando da minha vida, você cuida da sua. Eu estou fazendo a minha parte, você faz a sua. E não é assim. Se nós queremos ter uma vida espiritual saudável, nós precisamos tirar esse impedimento que é a disputa. A disputa aqui caracterizada pelos ciúmes e as contendas, as brigas, as discussões, baseadas no egoísmo, baseadas na disputa. São pessoas que não valorizam a si mesmas, pessoas que não valorizam a si mesmas querendo disputar alguma coisa. Pessoas que não entendem o valor do próximo, não entendem o valor de si mesmo. Por que eu haveria de disputar com alguém? Pense só, quando a gente disputa com alguém é porque nós queremos um lugar melhor, ou nós queremos provar que somos melhores, ou queremos ocupar o lugar daquela pessoa, queremos provar alguma coisa para o outro. Imagine se todo mundo pensa assim na igreja. Paulo trata de falar aqui a essa igreja que não deve haver essa disputa, que nós somos um corpo. Mais adiante Paulo vai dizer que nós somos
Um corpo, que a igreja é um corpo, e que não há ninguém melhor do que o outro, portanto não precisa haver disputa dentro da igreja. Não precisa você dizer, eu sou melhor, ou eu sou mais importante. Não há essa necessidade. Até mesmo porque isso é falta de valorização de si mesmo. É quando nós não conhecemos a nós mesmos, quando nós não valorizamos a nós mesmos, nós entramos em disputa. Como nós falamos tanto sobre família esse mês passado, nós falamos dos papéis, né? Quando cada um cumpre o seu papel, a família anda bem. E ninguém precisa disputar com ninguém. Marido não precisa disputar com mulher, né? Pais não precisam disputar com filhos, filhos não precisam disputar com pais, porque cada um tem a sua importância, cada um tem o seu papel. E é isso que Paulo vai dizer depois a essa igreja mais adiante, dizendo que o corpo funciona na unidade, no conjunto, quando cada um entende que faz parte do corpo, e cada um tem importância dentro do corpo, e que cada um precisa valorizar aquilo que precisa valorizar aquilo que tem. Paulo entra depois falando dos dons espirituais também, dizendo que cada um tem o seu próprio dom, que cada um tem que buscar os dons espirituais para exercer na igreja a sua função, a sua parte, e ninguém precisa disputar nada com ninguém. Nós somos maduros e espirituais quando a gente entende que não há disputa. Quando eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser eu, não quero ser ninguém. Eu não quero ser Sérgio, eu não quero ser Edinaldo, eu não quero ser Vaguinho, eu quero ser eu. Você não tem que querer ser o outro, você tem que querer ser você. Você não precisa querer exercer a função do outro, você precisa ser você, sem disputa, sem desprezar o outro. Você não precisa que o outro seja desprezado para que você seja valorizado. Entendeu? Tem gente que sempre trata de diminuir os outros. Isso é um problema, isso é uma imaturidade, um desequilíbrio. Pessoas que têm que desvalorizar os outros para poder se valorizar. Já viu gente assim? Que sempre está desvalorizando os outros? Gente que está sempre diminuindo o que o outro faz, sempre dando mais importância ao que ele mesmo faz, ao que tem, e sempre desprezando o outro. O que você faz não é. Aí você fala, olha, fiz isso, realizei tal coisa. Aí a pessoa fica procurando um defeito, fica procurando uma forma de diminuir, de desprezar, para dizer assim, você não é tão bom assim, porque eu faço melhor. É aquela pessoa que alguém chega e apresenta alguma coisa, e ele fala assim, ele vai lá e coloca outro. É a pessoa que tira, meu celular novo, o Samsung, não sei o que, 5. Aí tira o iPhone e fala assim, estou aqui com o meu iPhone, não sei das quantas, nem sei, iPhone, tem quanto aí? iPhone 9? 11? Estou aqui com o meu iPhone 11 mesmo. Não é? Parecendo aquele negócio lá do Chaves, né? Parecendo Chaves. Aí o Chaves chegava com uma bolinha brincando, aí o Kiko corria lá dentro de casa, pegava na bolona e ficava batendo na bolona. Assim, essa sua bolona não é nada. Não é assim? Vocês lembram, né? Vocês lembram do Kiko? Kiko exibindo a bola dele lá, batendo a bola. E ele deve assim, tipo assim, olha pra mim aqui, você não é nada. Aquilo é a realidade da infância. Por isso Paulo fala assim, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas carnais, como crianças em Cristo. Porque vocês são imaturos. Porque vocês ficam na disputa, com ciúmes, com discórdias, contendas, com comparações. Vocês ficam querendo ser um melhor do que o outro.
Vocês não sabem louvar e exaltar aquilo que o outro faz, aquilo que o outro é. Vocês não sabem fazer isso. Vocês não sabem dar honra a quem tem honra. Vocês não sabem enobrecer o outro, se alegrar com a vida do outro, com o feito do outro. Vocês não entendem que nós somos um corpo. E isso é um grande impedimento para a espiritualidade. Quando você se sente mal por causa do sucesso do outro, isso é imaturidade. Quando você não se alegra com a bênção do outro, isso é carnalidade. Quando o outro faz alguma coisa bem feita, quando o outro realiza algo, quando o outro é abençoado, quando o outro exerce o seu dom, cumpre a sua função no corpo de Cristo. Paulo diz depois assim: se todo mundo quiser ser mão, como fica o corpo? É a disputa. Se vocês disputarem, todo mundo quer ser mão, todo mundo quer ser mão, como fica o corpo? Então Paulo diz aqui: quando há ciúmes entre vós e contendas, vocês não estão sendo carnais? Vocês estão sendo carnais. Quando vocês se um ao outro, quando vocês têm contendas, discórdias no meio de vocês estão sendo carnais, não estão sendo espirituais. A gente precisa se alegrar por vivermos no corpo. A gente precisa ter a graça de estar diante de Deus, a segurança de estar diante de Deus, dizer: Senhor, te dou graças por quem eu sou, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Te dou graças por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida e através da minha vida. Te dou graças por tudo que o Senhor tem me dado. Te dou graças por ser cooperador do teu reino. Te dou graças por toda a capacitação que o Senhor tem me dado. Te dou graças porque o Senhor me fez parte do corpo. E Paulo diz que existem algumas partes que parecem não ser tão nobres. Algumas partes que não parecem não ter nobreza nenhuma, mas que são importantíssimas. Entendeu? Então nós precisamos, para termos uma vida espiritual saudável, eliminar qualquer disputa das nossas vidas. Você precisa entender assim: não estou disputando nada com ninguém. Entendeu? Deus me chamou para uma vida e me colocou assim um caminho, falou assim: segue, corre, vai, você é um vencedor. Sim, Senhor, eu estou disputando com quem? Com ninguém. Mas quem está correndo comigo? Eu estou disputando com quem aqui? A Bíblia tem muitas figuras do esporte, né? Do atleta que corre. E aí você pergunta: Deus, eu estou correndo contra quem? Eu estou disputando com quem? Com ninguém. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é com ninguém. Nós estamos lutando contra as trevas, contra o mundo. Vai, o caminho está livre. É só você correndo para chegar na bandeirada final como vencedor. Todos nós estamos correndo assim. Ninguém está disputando com ninguém. Ninguém está deixando o outro para trás. Ninguém está olhando para assim: eu sou melhor do que você. Isso não é espiritualidade. Todos nós estamos caminhando juntos. E ao mesmo tempo, não há disputa. Ao mesmo tempo, cada um de nós tem como referência Cristo. Por isso o autor aos Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E a figura ali é de um atleta. Corramos a carreira que nos está proposta.
Lá ele nos diz assim: corramos a carreira que nos está proposta, tirando todo o peso, todo o impedimento. Nossa luta é contra o pecado, é contra o mundo, é contra as trevas, não é contra o outro. Olhando para Cristo, não é disputando com ninguém. E assim a gente tem uma vida espiritual saudável, equilibrada. Você quer ter vida espiritual saudável, equilibrada? Dê graças a Deus por quem você é. Comece a exercer sua função no corpo. Comece a olhar para você, mais para você e menos para os outros, nesse quesito. Comece a olhar para você e comece a olhar para Cristo. Comece a buscar a Cristo, comece a tomar a Cristo como exemplo. E para de disputar com os outros, para de querer ser melhor do que os outros, para de achar o outro melhor do que você, para de ficar achando que o outro é importante, você não é. Essa comparação, essa disputa, ela nunca é saudável, ela é sempre imatura, ela é sempre destruidora para as nossas vidas e nos impede de ter uma vida espiritual saudável. A segunda coisa que eu quero colocar aqui, que nos impede de ter uma vida espiritual saudável, é a idolatria. A idolatria é qualquer tipo de subtração de Deus. Tudo que a gente subtrai de Deus, tudo aquilo que a gente tira de Deus, é idolatria. Tudo aquilo que a gente deixa de fazer para Deus, deixa de oferecer para Deus, e fazemos para outro, oferecemos para outro, isso é idolatria. Idolatria é tirar os olhos de Deus e colocar em outro lugar, em outra pessoa. É deixar de viver para Deus e viver para outra pessoa, até mesmo para nós mesmos. Idolatria, portanto, é tirarmos aquilo que pertence a Deus e queremos destinar a outra direção. Então Paulo diz assim: quando vocês dizem eu sou de Paulo e outros eu de Apolo, vocês estão vivendo uma vida carnal. Vocês não entenderam quem é Apolo, não entenderam quem é Paulo. Entenderam? Paulo está dizendo isso aqui. Vocês não compreenderam o papel de Apolo, o papel de Paulo, dele mesmo. Nós somos apenas servos por meio de quem crestes. Nós somos apenas servos do Senhor, usados pelo Senhor para pregar o Evangelho a vocês, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um de nós. Paulo está dizendo assim: olha, vocês estão aí se dividindo, vocês estão aí em disputa e criando grupos, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso é idolatria. Porque vocês não entenderam quem é Paulo e quem é Apolo, quem é Paulo e Apolo. São apenas instrumentos de Deus, são apenas pessoas usadas por Deus, são apenas pessoas usadas para pregar o Evangelho, e ainda assim pessoas que foram capacitadas por Deus. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Isso conforme o Senhor me concedeu, isso conforme o Senhor concedeu a Apolo. Se alguma virtude há em Apolo, se alguma virtude há em mim, se alguma coisa boa em nós, foi o Senhor quem nos deu. Então Paulo está dizendo assim: vocês precisam tirar os olhos de Apolo de mim e olhar para o Senhor, porque qualquer coisa que é subtraída de Deus, tirada de Deus, é idolatria. Se quer ter uma vida espiritual saudável, vocês precisam entender que no lugar de Deus não pode estar Apolo, no lugar de Deus não pode estar Paulo, no lugar de Deus não pode estar ninguém. Eu sou de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam entender que nós pertencemos ao Senhor. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. E aí, quem é mais importante? É Deus. Paulo não está se desprezando aqui.
Jamais, Paulo não está se desprezando. Paulo está dizendo, nós trabalhamos, nós pregamos o Evangelho, conforme o Senhor nos capacitou. Mas vocês estão com partidarismo na igreja, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, quando vocês deveriam estar servindo a Deus, entendendo de fato quem é o Senhor da igreja. Entendendo de fato para quem nós devemos olhar. Entendendo de fato que no Senhor não há essa divisão de Paulo e Apolo, não há essa divisão de um e de outro, mas nós somos um só corpo. Nós somos uma só igreja. Paulo plantou, o outro regou, mas Deus deu crescimento, tanto do que Paulo plantou como do que Apolo plantou. Tanto do que um faz como o outro faz, todos nós dependemos do Senhor. É isso que Paulo está dizendo a esses irmãos. De modo nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Vocês estão achando que vocês estão achando que Paulo e Apolo são alguma coisa que eles não são. Vocês estão atribuindo a Apolo e a mim, Paulo está dizendo, algo que nós não somos, algo que só se pode atribuir a Deus. E quando a gente tira de Deus, quando a gente deixa de atribuir a Deus algo que é só dele, e atribuímos aos homens, nós estamos com idolatria, nós estamos pecando, nós estamos sendo imaturos, nós estamos sendo carnais, deixando de ser espirituais. Você quer ser um crente espiritual? Põe sua vida diante de Deus. Entendeu? Põe sua vida diante de Deus. Quem é importante na sua vida é Deus, acima de qualquer coisa. É isso. Um crente espiritual, ele sabe que Deus está acima de qualquer coisa, qualquer pessoa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quantas pessoas estão vivendo na idolatria, porque estão tirando de Deus, tirando o olhar de Deus, tirando a vida diante de Deus e colocando em outros lugares ou em outras pessoas. Entenderam? Você precisa acertar sua vida com Deus. Você precisa colocar sua vida diante de Deus. Se sua vida está diante de Deus, o mais Ele fará. Tem tanta gente preocupada, eu tenho que me acertar com minha esposa, eu tenho que me acertar com meu marido, eu tenho que me acertar com meu patrão, eu tenho que me acertar com meus filhos, eu tenho que me acertar com meus pais. É claro, você está precisando de acertar mesmo, se tem pendências com as pessoas, precisa acertar mesmo, mas você precisa, antes de qualquer coisa, se acertar com Deus. Você precisa, diante de qualquer coisa, estar diante de Deus, não tirar de Deus para mais nada e nem ninguém. Quantas pessoas estão sendo roubadas de Deus, extraídas da presença de Deus, por causa de tantas outras coisas e pessoas, por causa do trabalho. O trabalho tem sido uma idolatria, a família tem sido uma idolatria, o casamento, o marido, a esposa, os filhos, tem sido uma idolatria, porque tudo que nos impede de olhar para Deus, tudo que nos impede de servir ao Senhor é idolatria nas nossas vidas e nos torna crentes carnais, imaturos, e a gente não pode ter uma vida espiritual saudável. Paulo está dizendo assim: olha, nem Apolo e nem Paulo é alguma coisa, mas o Senhor dá o crescimento. Entendeu? Aí às vezes nós estamos preocupados com tanta coisa, nós estamos ocupados com tantas coisas, achando que a vida se resolve com dinheiro, com trabalho, com outras pessoas. O que Deus faz é só Deus quem faz. Entendeu? É só Deus quem faz. Paulo está dizendo assim: ó, um planta e outro rega, mas só Deus pode dar o crescimento.
Só Deus pode dar o crescimento. Então, olhe para Ele, sirva a Ele, não deixe que qualquer outra coisa te roube dele. Isso é vida espiritual saudável, quando você tem uma entrega total a Ele. É quando essa entrega, como nós falamos aqui no domingo, é quando essa entrega é esse sacrifício vivo, como Paulo diz, escrevendo aos Romanos. É quando nós nos apresentamos a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Por que a gente tem essa necessidade, ou acha que tem essa necessidade de ser de alguém, de ser do partido de alguém, do grupo de alguém? Isso é falta de conhecimento de Deus. E quando a gente conhece Deus, eu não quero ser de Paulo, não quero ser de Apolo, não quero ser de mim mesmo, quero ser de Deus. Quero viver para Ele. Eu não quero viver em disputa com ninguém, eu quero ser eu. Não quero ter ciúme de ninguém, eu quero caminhar junto com o povo. Quero ser abençoado pela sua vida, quero abençoar a sua vida. Antes de você ser do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, antes de você ser da comunidade da igreja, da cidade, você tem que ser de Deus. Entendeu? Senão nada está feito. Nada está feito. Tem gente que se angustia por tantas coisas. Tem gente que se angustia por tantas coisas, mas não se angustia pela vida carnal. Tem gente que se angustia por todos os problemas da vida. Isso é um modo da gente medir a nossa espiritualidade. Se a gente está tendo problema com os filhos, a gente se angustia. Se está tendo problema no casamento, a gente se angustia. Se está tendo problema financeiro, a gente se angustia. Mas se a vida da gente está diante de Deus, a gente não se angustia. Entendeu? A gente se acerta com os homens, mas não se acerta com Deus. Tem gente que diz assim: eu tenho uma vida correta, pago minhas contas em dia, não devo a ninguém, sou uma pessoa honesta, correta, mas não honra ao Senhor com seus bens, não honra ao Senhor com o que tem, se preocupa em ser honroso diante dos homens, mas não se preocupa em ser honroso diante de Deus. Se preocupa em respeitar os homens, mas não se preocupa em respeitar a Deus. Se preocupa em ser valorizado diante dos homens, mas não se preocupa com o valor diante de Deus. Se preocupa com o que os homens olham para você, mas não se preocupa como Deus está te vendo. Então o que é mais importante? É como Deus me vê ou como os homens me veem? O que é mais importante? É eu ter uma vida honrosa diante dos homens ou ter uma vida honrosa diante de Deus? O que é mais importante? É eu ser aplaudido e louvado pelos homens ou ser reconhecido diante de Deus? Aí muita gente se desespera com as coisas da vida. E não estou dizendo que não deve se desesperar, não. Não estou dizendo que a gente não deve se importar, não. Tem gente que tem medo de perder a saúde, mas não tem medo de perder a espiritualidade. Tem medo de perder o casamento, mas não tem medo de perder a vida com Deus. Tem medo de perder o emprego, mas não tem medo de deixar de ter comunhão com o Senhor. E é exatamente isso que nos impede de ter uma vida espiritual saudável.
É essa idolatria que nós temos pela vida, essa idolatria que nós temos por aquilo que nós estimamos, que nós cultivamos. É quando nós amamos mais aquilo que é nosso, as coisas da vida, do que a Deus. É quando a gente ama mais o casamento do que Deus, mais os filhos do que Deus, a gente ama mais o dinheiro do que Deus, mais o trabalho do que Deus, a gente ama a nossa saúde mais do que o Senhor. E tudo isso é idolatria. E Paulo está dizendo assim: olha, nada disso é importante se o Senhor não estiver em primeiro lugar. Nada disso é importante. Você pode trabalhar, você pode fazer tudo isso, cuidar, pode cultivar tudo isso. Se o Senhor não estiver no meio, se o Senhor não estiver envolvido, se o Senhor não der o crescimento, se o Senhor não der a vida, nada disso tem valor. Por isso que Jesus fala assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entendeu? Você está entendendo o que Paulo está falando? Vocês estão preocupados com as coisas da vida, com partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Vocês estão preocupados com isso, enquanto vocês têm que entender a importância de Deus na vida de vocês. É Deus. Por isso Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Creia. Creia nisso, não? Pode crer, é verdade. Pode crer. Ah, mas eu tenho umas coisas que eu tenho que fazer, tem umas coisas que eu não posso deixar para trás, tem umas coisas que eu preciso cuidar. Cuida de sua vida com Deus, cuida de buscar ao Senhor em primeiro lugar. Cuida, e você vai ver como que Ele é poderoso, como Ele pode mover quem Ele quiser. Ele pode mover quem Ele quiser, Ele abre a porta que Ele quiser. Como Ele pode derramar bênção sem medida sobre as nossas vidas. Como Ele é poderoso para trabalhar nos corações, trabalhar nas nossas vidas, trabalhar no nosso caminho. Quando nós nos rendemos a Ele, dizendo: Senhor, Tu és tudo para mim. Apolo tem o seu lugar, Paulo tem o seu lugar, minha família tem um lugar dela, trabalho tem um lugar, minha saúde tem sua importância, mas o Senhor está acima de tudo isso. É assim que a gente tem vida espiritual saudável. Agora, quando tudo sai atropelando Deus, quando tudo é mais importante do que Deus, quando nós nos preocupamos com tudo mais do que Deus, a gente se desespera e se descabela por qualquer coisa que saiu fora do normal na nossa vida, nas coisas da vida, e a gente não se importa em servir a Deus. Aí nós estamos agindo imaturamente, sem uma vida espiritual saudável. Em último lugar, um outro impedimento para uma vida espiritual saudável, Paulo deixa isso muito claro aqui, é a recompensa fora de tempo. Veja o que Paulo diz aqui. Paulo fala assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque nós estamos trabalhando, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, nós estamos trabalhando e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Receberá. E Paulo deixa claro nos seus ensinos que um dia todos nós compareceremos diante de Cristo e nós receberemos uma recompensa segundo a obra de cada um. Então Paulo está nos ensinando aqui que uma vida espiritual saudável é uma vida que sabe que aquilo que você faz não é em vão. Você fala: mas eu vou viver tudo isso, eu vou viver tudo isso sem disputa, sem idolatria. Saiba que nada disso é em vão. Uma hora, no tempo certo, nós vamos ser recompensados. No tempo certo receberemos a recompensa, o nosso galardão. Galardão é recompensa. Mas quando nós somos imaturos, quando nós vivemos uma vida carnal,
Nós não temos essa fé, nós não temos essa segurança, nós não temos essa atitude de esperar a recompensa de Deus no tempo certo. Nós não temos essa tranquilidade de trabalharmos e servirmos ao Senhor, dizendo: a minha recompensa, o meu depósito está guardado no Senhor, e na hora certa Ele me dará toda e qualquer recompensa, porque o meu trabalho não tem sido em vão, o meu trabalho não será desperdiçado. Mas quando nós somos imaturos, quando nós agimos carnalmente, a gente é imediatista, a gente é ansioso, a gente quer ver o resultado agora, a gente quer ver a recompensa agora, a gente quer o prêmio agora, a gente quer o aplauso, a gente quer o reconhecimento, a gente quer que as pessoas nos enxerguem. E isso é carnalidade. Você quer ter vida espiritual saudável? Serve ao Senhor. Não importa se um está vendo, se o outro não está vendo, não importa se um está reprovando, se não está gostando, não importa se tem inimigos, não importa se tem perseguidores, não importa se tem gente falando mal de você, não importa se tem gente te reprovando, não importa. Nossa recompensa não é aqui, nossa recompensa não é nesse mundo, irmãos. Nossa recompensa não é terrena. O que fazemos para o Senhor, queremos receber do Senhor, a recompensa do Senhor. Outro dia eu conversava com um pastor e falava assim, e conversava com um pastor amigo meu e dizia que tem muito pastor desgastado. E às vezes o ministério pastoral, às vezes é desgastante realmente. Mas o que não é desgastante na vida? O seu trabalho também às vezes é desgastante. E no ministério tem alguns desgastes, realmente, tem mesmo. E alguns pastores reclamam, alguns pastores perdem a saúde, perdem a paz. E alguns pastores dizem: a igreja não reconhece, a igreja não valoriza, a igreja é isso, a igreja é aquilo outro. E aí a gente conversava sobre isso, e eu dizia: mas até parece que o pastor não faz parte da igreja. Se a igreja tem algum problema, o pastor faz parte do problema, como eu tenho ensinado a vocês aqui. Se a igreja tem alguma virtude, o pastor faz parte da virtude. Se a igreja tem qualidades, o pastor faz parte da qualidade. Tem igreja que é ruim? Tem. Olha essa igreja de Corinto aqui mesmo. É uma igreja difícil. Igreja que é complicada. Tem igreja que é complicada? Tem. Agora eu dizia para ele assim: não entendo, o pastor que fica reclamando. Se a igreja não gosta dele, se a igreja persegue ele, se a igreja maltrata ele, vai embora. Vai servir outra igreja. Um dia que eu achar que os irmãos não gostam de mim, que me perseguem, não me valorizam, eu vou embora. Vou servir a outro rebanho. E vou dizer: arrume um pastor que vocês queiram, arrume um pastor que agrade vocês. Agora não vou ficar aqui reclamando, não vou ficar aqui murmurando. Não vou ficar aqui: a igreja não me valoriza, a igreja não me reconhece, a igreja não me aplaude, a igreja é isso, a igreja é aquilo outro, a igreja... Não vou ficar choramingando. Entendeu? Não vou ficar aqui choramingando, sabe por quê? Porque eu sei a quem eu sirvo. Meu galardão não é você que vai me dar. Minha recompensa não é a igreja. A sua recompensa não é a igreja que vai dar, nem a minha. Não somos nós que vamos recompensar um ao outro. Não somos nós que vamos chegar aqui e aplaudir, falar: muito bem, glória a você. Não somos nós. A nossa recompensa virá do Senhor. A nossa recompensa vem do Senhor.
E pronto. Se estamos certos que estamos servindo a Cristo, estamos certos que estamos edificando sobre o fundamento, que é o que Paulo vai falar aqui posteriormente. Se nós temos servido ao Senhor, edificando sobre o fundamento que é Cristo, não há nada a temer, não precisamos chorar, não precisamos reclamar, não precisamos querer ser aplaudidos, não precisamos querer ter recompensa, reconhecimento de ninguém, porque a nossa recompensa vem do Senhor e somente dele. Sua recompensa vem do Senhor. Mas se nós somos carnais, se nós vivemos uma vida imatura, a gente não tem condição de esperar. A gente quer o reconhecimento agora, a gente quer ser reconhecido agora. Já viu crente? Normalmente eu falo crente, é porque já é crente mesmo, crente que vem de outra igreja, chega na igreja, fala, eu quero ficar aqui nessa igreja. Aí não fica muito tempo e sai. Entendeu? É crente carnal. Eu não estou dizendo que só porque saiu, vou dizer por quê. Ele diz assim, é porque eu cheguei na igreja, não me deram oportunidade, não me valorizaram, eu não fui reconhecido, porque eu já fiz isso, aquilo outro, porque eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo outro, eu sei fazer um tanto de coisa. Isso é crente carnal. Sabe por quê? Porque o crente espiritual, se ele chega para uma igreja, ele vai ter a humildade de se juntar ao corpo, ele vai ter a humildade de se colocar no seu lugar, ele vai ter a humildade de se integrar ao corpo e falar, eu faço parte desse corpo, não estou aqui para disputar nada com ninguém, estou aqui para servir ao Senhor. Eu não sou aqui do meu grupo ou do grupo de alguém. Nós somos todos de Cristo. Então o crente carnal, ele quer a recompensa aqui, ele quer ser reconhecido aqui, ele quer ser aplaudido, ele quer ter a tal oportunidade, que eu não entendo o que é essa tal oportunidade, que tem crente que reclama, que eu quero essa oportunidade, a igreja não deu oportunidade. Parece que a oportunidade é esse lugar que eu estou aqui, parece que a oportunidade, não sei, porque todo crente é livre para servir a Cristo, para adorar, para pregar o Evangelho. Qual é a oportunidade? Só a oportunidade para se aparecer mesmo. Só se for oportunidade para se aparecer. Não vejo outra coisa. Quando o crente fica reclamando dessas coisas. A gente chama quem quiser cantar, vem fazer parte do grupo de louvor. Inclusive nós estamos precisando, irmãos. Estamos precisando. Quem sabe você pode, por favor, vou fazer um teste. Ou um dia no ensaio de louvor, vou ver se eu tenho jeito. Tem muita gente que não sabe nem que leva jeito. Nós estamos precisando. Quer tocar? Aprende um instrumento, começa a tocar. Entendeu? Começa a tocar. Quer pregar? Prazer compartilhar com você esse lugar aqui para você trazer a mensagem. Inclusive nós estamos fazendo um trabalho aí, interpretação e pregação da Bíblia, para a gente despertar um pouco mais, para que mais irmãos se despertem para levar a palavra, para pregar no culto e pregar em outros lugares, quem sabe. Ninguém precisa ficar disputando lugar, querer aparecer, querer ter uma recompensa aqui. Nossa recompensa vem do Senhor, sem imediatismo, sem ansiedade alguma. Entendeu? Sem qualquer ansiedade. Nós precisamos servir ao Senhor. Paulo está dizendo aqui, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, por ter plantado, por ter regado, segundo o seu próprio trabalho. Entendeu? Trabalho. Não queira recompensa aqui nesse mundo, não. Não queira o aplauso nesse mundo. Ainda que a gente possa ter reconhecimento desse mundo, e tem. A Bíblia diz, não seja a sua própria boca que te louve, que te reconheça.
Isso é imaturidade. Alguém chegar e falar assim, viu? Eu canto muito bem. Eu canto muito bem. São poucos que cantam como eu. Quando você vê crente não faz isso não, isso é imaturidade. A gente até vê alguns crentes fazendo isso. Alguns crentes se gabando, alguns crentes se elogiando, alguns crentes se dando importância. Por mais que você saiba da sua importância, por mais que você saiba das suas qualidades, não é saudável você sair se mostrando, se elogiando, se louvando. A Bíblia ensina que isso não é sábio. Entendeu? Mas não é para fazer também o contrário, não. Não é para você se esconder também, não. Quando alguém chega para mim e fala assim, você pregou muito bem, a palavra foi muito abençoada. O que eu digo? Amém. Eu vou dizer, não, que é isso? Foi nada. Não foi nada. Eu vou dizer isso. Se eu estou pregando, qual é o objetivo de pregar? Eu prego com o objetivo de pregar bem, abençoar as pessoas. Esse é meu objetivo. E se o objetivo é alcançado, amém, graças a Deus. Agora não sou eu que vou chegar aqui e falar, e aí, irmãos, quantos gostaram da mensagem? Foi bom ou não foi? Amém? Levanta a mão, irmão. Aí todo mundo levanta a mão, assim, mais alguém? Aí vai intimidando os irmãos, aí aparece um caso mais ou menos. Irmão, foi ou não foi boa? Foi. Imagina um negócio desse. Isso não é coisa que se faz. Entendeu? Eu não sei de que modo a mensagem te abençoa, o quanto te abençoa. É certo que tem dia que você sai com a palavra mais, o coração mais cheio, outro dia nem tanto, para você, mas o outro já foi mais abençoado, quem sabe. E eu não vou ficar aqui medindo isso, não me importa medir isso. Me importa me preparar e trazer a mensagem, a pregação. Esse é meu propósito. Isso é o que o Senhor colocou para mim. Minha recompensa vem do Senhor. É assim que você precisa fazer. Recompensa fora de tempo é falta de espiritualidade. Querer ser reconhecido pelos homens é falta de espiritualidade. Querer ter o afago das pessoas, buscar isso, exigir isso, é falta de espiritualidade. Isso tudo pode vir naturalmente, sem problema nenhum. Como eu disse e repito, não quer dizer que é pecado alguém te louvar, alguém reconhecer a qualidade sua, alguém te aplaudir, muito bem, gostei do que você fez, excelente, não tem problema nenhum. Mas não é a gente que busca essas coisas. A gente está servindo ao Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão, a nossa recompensa está no Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vamos servir ao Senhor com um propósito eterno. É isso que Paulo está dizendo. Vamos servir ao Senhor olhando para a eternidade, não com um olhar imediatista como esses irmãos estavam. Quer ter uma vida espiritual saudável? Abandone as disputas, a idolatria e a recompensa fora de tempo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Eu quero pedir para mim, Senhor, graça, força, sabedoria, para que eu tenha essa vida espiritual saudável, para que em nenhum momento eu empreenda esses impedimentos, para que em nenhum momento eu me engane, achando que eu não tenho esses impedimentos, e enganosamente eles estão na minha vida. Quero pedir ao Senhor discernimento, para que eu não viva a disputar com ninguém, para que eu não tenha idolatria na minha vida, e para que eu não queira recompensa aqui nesse mundo. Em
nome de Jesus. Vamos orar. Pai Celeste, te damos graças. Nesta hora nos colocamos diante do Senhor e declaramos que queremos ter vidas espirituais. Queremos ser crentes com espiritualidade saudável. Dá-nos discernimento, entendimento, sabedoria e forças para caminharmos de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos a identificar em nós se há qualquer realidade, disputa, Senhor, para que a gente abandone. Ajuda-nos a identificar em nós se há qualquer idolatria. Eu quero, Senhor, identificar em mim qualquer idolatria para que eu abandone. Eu quero viver, Senhor, sabendo que a minha recompensa está no Senhor, e não nos homens, e não neste mundo. Eu quero viver para o Senhor, ser reconhecido diante do Senhor como espiritual, e não como carnal. Vem nos transformar, Senhor, nos renovar, nos dar entendimento, discernimento, Senhor, para vivermos conforme a Tua palavra. Abençoa, sim, cada um aqui. Abençoa este irmão, esta irmã, Senhor, que tem enfrentado dificuldades para ter uma vida espiritual saudável. Abre os olhos dessa pessoa para que veja. Dá entendimento, Senhor, a esta pessoa, para que compreenda os propósitos do Senhor. De modo que cada um de nós viva o propósito do Senhor. Porque somos corpo, somos filhos, servos do Senhor. Queremos viver uma vida inteira de adoração a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Enquanto cantamos, você pode trazer a sua contribuição em honra, adoração, louvor, gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito a você, por tudo que o Senhor tem provido para a sua vida, porque ao Senhor pertence o ouro e a prata, tudo pertence a Ele nós honramos com tudo que temos, com tudo que somos. A Ele seja toda a glória. Aleluia. Jesus, Senhor da minha vida.
presença, que tem honrado ao Senhor. Que a tua graça seja sobre cada vida, sobre cada família. Abençoa o trabalho de cada um, capacita, fortalece, dá saúde para conquistar honrosamente diante do Senhor. Pai, obrigado nesta noite por estarmos aqui. Que a tua graça permaneça sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui nesta noite. Que a tua paz alcance cada um. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a saúde de cada um aqui. Abençoe o trabalho de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, dê força e sabedoria, ó Deus, para que cada um aqui prossiga nos teus caminhos, servindo ao Senhor, honrando ao Senhor, glorificando ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus. Nós, ó Deus, ministramos a tua bênção sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar, representado aqui nesta noite, em nome de Jesus, poderosamente, que a tua graça nos alcance, pois nela nos fortalecemos, no Senhor estamos. Obrigado, Deus, muito obrigado, em nome de Jesus oramos, amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.